gente chegou no nosso dia 2 e eu queria hoje trazer uma mensagem sobre uma frase que eu ouvi e foi muito curioso, porque essa semana eu tava ouvindo uma música e no meio da música a cantora falou isso e aquilo ficou na minha cabeça. Na hora eu saí correndo e anotei. E essa frase é a seguinte: Come as you are. O que significa isso? É uma frase em inglês que diz: vem do jeito que você tá. Não importa como esteja a sua vida agora, seus pensamentos, se você tem feito coisas boas, coisas ruins, tem sido produtivo, tem sido procrastinador, se você tá cheio de sonhos e você está indo atrás desses sonhos e tendo resultados, ou se não, você não tem a menor ideia de qual é o próximo passo, vem do jeito que você tá. Essa frase, ela tem um poder gigantesco. Em primeiro passo, a gente falando de fé, porque muitas vezes a gente vem buscado desenvolver, fortalecer a nossa fé, começar a desenvolver um relacionamento com Deus, a gente quer se aproximar mais, a gente quer começar a entender mais, eu quero achar uma forma de preencher aquele vazio que tem dentro de mim, mas antes eu quero me transformar porque não me julgo bom o suficiente para frequentar uma igreja, para começar a ler a Bíblia, para orar e começar a me relacionar com Deus, porque eu, antes de tudo, já me julgo, não tô bom. Venho feito tantas coisas erradas, quem sou eu para fazer isso? Antes eu preciso melhorar para depois começar. Não, vem do jeito que você tá. E a mesma coisa, a gente pode usar essa frase, gente, para tudo na nossa vida. Porque, deixa eu dar um exemplo vou dar 2 exemplos. Vou dar um exemplo pessoal, vou até anotar para não me esquecer. Esse aqui vai ser o segundo. É assim funciona a minha mente, gente. E vocês vão entender o porquê que o primeiro exemplo tem a ver com isso. Um exemplo pessoal. Vocês não têm ideia do desafio que é pra mim gravar vídeos como esse. Se a gente fosse falar, vou fazer 40 lives com vocês todos os dias, eu entro ao vivo, a gente bate um papo sobre essa mensagem, eu ia estar assim, ó, tranquila. Mas gravar, pra mim, é sempre um desafio, porque eu sou uma pessoa de pessoas e parece que quando eu tô falando sozinha, eu não me conecto com a mensagem e a minha cabeça começa a ir pra cá, pra lá, pra tudo que é lugar. De repente eu falo, o que eu tô falando mesmo? Talvez isso tenha a ver com o TDAH, não sei, mas assim, essa sou eu. Gravar é um grande desafio. Mas, como eu comentei com vocês, eu senti no meu coração muito forte de fazer esses 40 dias com essas mensagens sobre clareza, coragem e fé. E o jeito ia ser gravado, porque eu queria que chegasse até vocês com uma qualidade especial e num tempo curto, que fosse poderoso e rápido. E aí o que eu falei? Olha, esse não é o meu grande forte, mas eu vou começar do jeito que eu tô. Eu acredito que talvez depois do 20º vídeo, do 30º vídeo, talvez eu vou ter melhorado e me desenvolvido. Eu me permiti vir aqui com a minha vulnerabilidade do jeito que eu estou e sou hoje. Olha isso aqui que eu escrevi aqui, ó. A transformação, ela vem depois do primeiro passo, gente, e não o contrário. Muitas vezes, o que eu poderia fazer? Não, antes eu vou ficar expert em gravar vídeos. Antes eu vou saber tudo sobre gravar vídeos. Eu vou estudar, vou fazer todos os cursos sobre internet, sobre câmera, sobre luz, sobre áudio, sobre cenário. Eu vou descobrir tudo, aprender tudo e só depois eu vou começar. Isso pode ser um primeiro passo, mas muitas vezes, gente, esse passo, ele mata uma coisa muito importante, que é o nosso amadurecimento durante o processo, o nosso desenvolvimento durante o processo. E eu já vou voltar para o segundo exemplo que eu queria dar para vocês, mas isso aqui me lembrou de uma outra coisa. A pressa tem impedido o nosso desenvolvimento, pois ela tem substituído o amadurecimento por ansiedade e frustração, por não querer mais passar pelo processo das coisas, gente. Eu venho visto cada vez mais, e tudo que eu falo pra vocês, gente, não é falando sobre o outro, é tudo eu falo por mim também, né? Mas como hoje eu tenho o privilégio de ter contato com milhares de mulheres todos os dias, eu ouço muito isso dos outros também. Só querer os resultados das coisas, e um pouco pelo que eu falei no dia 1, que é porque hoje nós temos acesso a fragmentos de histórias, a gente acha que aquilo é verdade absoluta, a gente esqueceu que tudo na vida é um processo, e é um processo de desenvolvimento e amadurecimento, e se a gente não passa pelo processo, a gente não consegue valorizar o resultado. Isso é muito importante, e de verdade, eu escolho agora viver uma vida com mais leveza, e a gente só consegue viver com mais leveza
se a gente diminui esse volume dessa pressão e essa ansiedade de que tudo tem que acontecer do dia pra noite, de que todos os resultados têm que acontecer do dia pra noite, independente de qual fase da vida você esteja, independente de quantos anos você tenha, independente do que você acha que fez certo ou não fez certo, mas é diminuir o volume disso e se permitir do jeito que você tá hoje, vindo na sua circunstância atual, se permitir dar um primeiro passo, e aí depois o próximo pequeno passo, e aí depois o próximo pequeno passo, e aos pouquinhos a gente vai andando uma jornada, construindo um novo caminho. Essa pressa, ela tem esse resultado em ansiedade, falta de resultados, falta de produtividade, pessoas doentes e pouca vida. A gente tá perdendo a capacidade de viver e de apreciar pelo tamanho da cobrança que a gente tem vivido. O segundo exemplo que eu queria dar, voltando lá, vamos pensar numa parte prática, academia. Eu tô, por exemplo, lá, eu gostaria de eliminar 10 quilos, mas eu não tenho coragem de ir pra academia do jeito que eu tô. Então antes eu acho que eu vou começar uma dieta, eu vou deixar de comer, eu vou fazer algumas maluquices, porque antes eu preciso me sentir pelo menos melhor antes de dar o primeiro passo pra ir na academia. Será que faz sentido, gente? Eu preciso me permitir começar a minha jornada de emagrecimento do jeito que eu tô, sem aquelas coisas milagrosas. Porque, gente, se atalho fosse bom, não existiria o caminho. Se atalho realmente nos levasse até o resultado final, com os aprendizados que a gente precisa para poder colher os frutos do destino, ninguém viveria o caminho. A gente viveria de atalho. Então, assim, olha como traz leveza quando você faz as pazes com o processo e se permite se desenvolver durante o caminho, começando do jeito que você tá. Se talvez eu não tô me sentindo bem de ir e chegar na academia do jeito que eu tô, não me sinto confortável. Quer saber? Eu vou começar a caminhar na rua todos os dias. Então, se eu tenho 20 minutinhos antes de sair pro trabalho, vou acordar um pouco mais cedo, eu vou caminhar. E eu vou me permitir, por um mês, todos os dias, caminhar 20 minutinhos pela manhã antes. Aí eu vou me sentir com mais energia, vou me sentir um pouquinho mais confiante, eu já vou me sentir mais à vontade, eu já vou estar me sentindo num espírito mais esportista, mais atleta. E aí eu tô pronta pra dar o próximo passo, me colocar numa aula, talvez pedir alguma ajuda, enfim. Começa do jeito que você tá, qualquer jornada que você quiser. Se permita começar do começo. A gente tem vários sonhos, nós temos sonhos, né? Inclusive ontem a gente falou, meu Deus, quando a gente perder a esperança, e gente, a esperança ela vem também de a gente ter algo pelo que esperar. Não é mesmo? Eu preciso ter algo para o que espero. Eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, eu tenho uma visão para minha vida, para minha família, para o meu trabalho, para minha carreira. E aí isso me motiva a continuar mais um dia. Então, quando nós temos um sonho, um desejo, isso nos impulsiona a querer aquele resultado. Mas a gente vai desmembrar tudo aquilo para começar com o primeiro passo do jeitinho que a gente está hoje. Se permita se desenvolver no processo. Não importa a fase que você esteja agora, imagine que você nesse exato momento tem sonhos, tem desejos, tem áreas que você quer cuidar mais, que você quer se desenvolver mais. Faz as pazes com o processo. Come as you are. Começa do jeito que você tá. Dá um pequeno passo a cada dia. A cada dia. Não deu certo? Se perdoa. E amanhã eu começo de novo. A Bíblia tem uma passagem que diz o seguinte: para cada dia há o seu mal. A gente já tem desafios o suficiente para encarar hoje. O de amanhã é problema de amanhã. Eu tenho uma amiga que ela fala: ah, isso aí é problema da Débora de amanhã. Não da de hoje. Então hoje eu nem vou deixar meu coração se afligir com isso. Isso é tão poderoso, gente. Amanhã é amanhã. Faz o que você precisa fazer hoje, que é o pequeno passo. Às vezes a gente fica sofrendo por toda a jornada. Dá o pequeno passo. Vem do jeito que você tá. Se dá essa chance, independente de qual seja essa área que você quer cuidar a partir de agora. E como um pequeno passo também, eu vou te pedir pra você já deixar um like aqui se você gostou dessa mensagem. Me deixa um comentário dizendo se teve alguma dessas palavras aqui que falou com o seu coração, que faz sentido pra você. Comenta inclusive qual talvez vai ser um pequeno passo que você vai começar hoje do jeitinho que você tá. E me ajuda a semear. Manda, compartilha para aquela pessoa especial que veio no seu coração, manda para aquele grupo de amigas que você sabe que também precisa dessa mensagem aqui hoje. A gente se vê no próximo dia.